pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabrício, tá? Eu trabalho com controle de pragas urbanas, tá? E nesse vídeo vou estar falando um pouco sobre controle de morcegos, beleza? Fica até o final, vou estar passando aí para vocês uma dica de um repelente caseiro para estar fazendo a repelência, né, contra os morcegos, usar em sua casa, tá? Para poder estar aí se livrando dos morcegos, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha, tá? É importante se inscrever no canal porque toda vez que nós colocarmos um vídeo aqui no YouTube, o YouTube notificar vocês, ok? Certo, pessoal? Então vamos lá, né? Então nesse vídeo, né, vamos falar um pouco sobre controle de morcegos, tá? Eu vou passar aqui só as técnicas que nós usamos aqui, alguns produtos que nós usamos, tá? Não sou nenhum biólogo, tá? Para estar me aprofundando, né, e falando mais sobre esse animal, tá? Eu aprendi o seguinte, que para a gente fazer um bom controle, né, de qualquer tipo de praga, é importante a gente ter um pouco, né, de conhecimento, né, das pragas, para em cima dessas informações, em cima desse conhecimento, nós tentarmos elaborar uma estratégia de trabalho, um produto adequado para estar utilizando, né, contra essa praga alvo, tá ok? Então vamos lá. Os morcegos. Os morcegos são pequenos mamíferos voadores da ordem Chiroptera. Os mesmos têm vidas relativamente longas, chegando de 5 a 30 anos, dependendo da espécie. E não estão entre os reprodutores mais lentos para o tamanho de qualquer mamífero. Por exemplo, o pequeno morcego marrom, o usuário mais frequente de habitats artificiais, pode viver por 3 décadas, com a fêmea dando à luz a um filhote por ano. Como mamíferos, os morcegos têm pelos, dão à luz a filhotes vivos e fornecem leite aos filhotes. Geralmente, os morcegos fêmeas formam colônias para dar à luz e criar filhotes em locais de edifícios, pontes ou outras estruturas, como forro de casas, cavernas, cavidades em árvores, etc. Os morcegos jovens desenvolvem-se rapidamente e a maioria consegue voar 1 ou 2 meses após o nascimento. Geralmente, os machos e fêmeas com filhotes vão se empoleirar separadamente, mas no final do verão ou outono, os machos podem ingressar na colônia e os morcegos podem migrar para áreas mais quentes ou abrigos de hibernação no inverno, quando os insetos são escassos, ou seja, quando os alimentos são escassos. Embora os morcegos forneçam benefícios ao se alimentar de insetos, né? Porque o morcego, a gente sabe que o morcego ele faz parte, né, desse controle de pragas, né? Indiretamente, vamos dizer assim, né? Eles também podem transmitir doenças para os humanos e outros animais. Você pode minimizar muito o risco de transmissão de doenças transmitidas por morcegos, não respirando a poeira das fezes dos morcegos, vacinando seus cães e gatos contra a raiva. É muito importante educar as crianças para nunca tocarem em um morcego, vivo ou morto. Então, é muito importante, né,
a gente tá orientando nossos clientes a não manipular, né, neste animal, principalmente nas fezes, né, porque as fezes ela tem muitas bactérias, muitos vírus, né, nas fezes dos morcegos, e podem acabar adoecendo a pessoa, né. Então, orientando nosso cliente a contratar uma empresa especializada, né, nós vamos saber, né, tá aí procedendo a procedência, né, como usar um EPI, qual EPI a gente usar, qual produto poderemos estar usando naquele local, né, para poder estar eliminando, né, aquelas bactérias, aqueles vírus, como a gente pode coletar, né, as fezes desses animais, tá? Então é muito importante a gente estar orientando nossos clientes. Vamos falar um pouco sobre as doenças que os morcegos transmitem, né? Os morcegos são animais capazes de carregar uma enorme quantia de vírus, bactérias e parasitas. Apesar da maioria dos morcegos serem capazes de transmitir doenças, nem todos mordem as pessoas e transmitem o micro-organismo. Apenas os morcegos que se alimentam de sangue ou aqueles que se alimentam de frutos e que se sentem ameaçados. Raiva. A raiva é a principal doença transmitida pelos morcegos. E acontece quando o morcego infectado pelo vírus da malária morde a pessoa, fazendo com que o vírus presente em sua saliva entre no organismo da pessoa, podendo se espalhar rapidamente pela corrente sanguínea e chegar no sistema nervoso, causando encefalopatia, por exemplo. O que fazer no caso, né, de uma pessoa que foi mordida, né, pelo morcego? É importante ir imediatamente para o pronto-socorro, né, mais próximo, para que a ferida seja higienizada e seja avaliada a necessidade de tomar a vacina contra a raiva. Histoplasmose. A histoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo fungo Ectoplasma, que é encontrado no solo, mas que tem seu crescimento favorecido nas fezes do morcego. Então, botando lá, né, naquela parte que eu falei sobre a contratação de uma empresa, né, para estar fazendo a remoção adequadamente das fezes, é por isso, entendeu? É porque nas fezes do morcego possa ser que tenha sempre vai existir, né, esse fungo, né? Então, nós como empresa, nós vamos saber como proceder, como colher esse material, tá? Vamos saber fazer todo o procedimento corretamente, entendeu? E o cliente, às vezes, por ser leigo, às vezes pode acabar até se infectando, né, por ter contato direto com esse material. O que fazer em caso de infecção por histoplasma? Deve ser recomendado pelo médico o uso de medicamento, né, antifúngicos ou afotecina. Vamos falar um pouco sobre as medidas preventivas. É importante observar, né, o imóvel, né, para ver de onde eles saem, né, realizar uma inspeção diurna, né. O mesmo deve revelar os orifícios ou rachaduras que os morcegos estão usando para ter acesso, né, ao local.
Frequentemente, eles estarão sob beiras, né, nas beiradas, né, dos chaminés, para as casas que tem chaminés, tá? Ao redor de saídas de ar e dos encanamentos, perto de tábuas soltas, sob cobertura de telhados ou em aberturas feitas por gatos ou outros animais. Medidas preventivas: realizar uma aplicação de um umectante para eliminar as bactérias que tem nas fezes dos morcegos, né? E eliminar o feromônio que as fêmeas exalam no local. No forro, por exemplo, se for fazer um serviço, um controle de morcego no forro, né? Para você fazer o controle de morcego no forro, você tem que retirar, né, as fezes do morcego. Então é importante você aplicar um produto antes, né? Pode ser aí usado um quaternário de amônia, né, ou algum outro produto, tá? Para poder estar neutralizando, né, o vírus e as bactérias, né, para poder na hora de fazer a remoção não causar o risco de você se infectar com essas bactérias, né, que tem nas fezes do morcego, tá? Realizar a higienização de todo o forro, né, para a retirada das fezes, realizando a raspagem e a aspiração. No caso dos morcegos estiverem instalados em forro ou em porão, né? Realizar a aplicação de repelentes químicos. Esse repelente vai fazer com que os morcegos desalojem do local, né? Após feito uma inspeção, vedar todos os possíveis pontos de entradas de onde os morcegos estão entrando e saindo. Nesse ponto aqui, né, em relação ao repelente, é importante que após você fazer, né, a remoção das fezes dos morcegos, você aplica um repelente, tá? Veda todos os locais de entrada e saída, né? Que eu falei mais na frente lá, né? Que eu acabei falando que é importante você fazer uma inspeção para saber de onde os morcegos estão entrando e saindo, né? Então, após fazer essa inspeção, você faz a limpeza da área, né? Onde os morcegos estão se abrigando. Após isso, você aplica um repelente, né? Que mais para frente eu vou estar indicando alguns produtos que eu uso aqui, tá? Na empresa. E após isso você fazer uma vedação, mas você não vai vedar 100%, tá? Você tem que vedar e deixar uma parte para que os morcegos que estiverem dentro daquele local se retirarem aos poucos, entendeu? Muitas das vezes entre os morcegos adultos tem os filhotes, entendeu? Os filhotes nós vimos mais na frente que os filhotes demoram um pouco de voar, né? Após o nascimento, se não me engano, acho que é 2 meses para poder o morcego jovem, né, começar a voar. Então você tem que deixar uma parte, né, ali uma fresta assim ali, né, para poder os morcegos irem saindo, né, após você aplicar o repelente, e está sempre fazendo a inspeção para ver se para ter a certeza se todos os morcegos saíram. Após isso, fechamos 100% o local. Bom, os materiais que nós utilizamos para fazer as vedações são
A espuma expansiva, você pode estar usando a espuma expansiva. A vedação com cimento. Também realizar um telamento também, né? Usar tela, é legal também. E passarinheiras também, tá? Esses são os materiais que a gente pode estar realizando para fazer uma vedação aí dos locais onde os morcegos estão entrando e saindo. Os repelentes mecânicos pode ser útil iluminar o espaço do sótão, né? E beiras com luzes elétricas 24 horas por dia, né? Você manter aí uma luz bem forte, uma lâmpada bem forte aí no sótão ou no forro, né? Durante 24 horas para poder estar tentando repelir, né? Esses morcegos. Resfriar o sótão, né? Fazer o trabalho de resfriamento, né? Com ventiladores pode tornar a temperatura inadequada para os poleiros. Substituir algumas telhas de cerâmica por telhas acrílicas, né, aquelas transparentes também, né, possa ser que resolva para dar entrada de luz em alguns pontos. Bem, esses aqui são os repelentes químicos que nós usamos aqui. Tem esse Avast, né? Tem esse também. Esse Avast, pessoal, ele é líquido, tá? Ele é líquido, então ele já é pronto uso, ok? Aí só ler no rótulo aí para quantos metros quadrados 1 litro desse faz, entendeu? Para poder estar aí fazendo a aplicação. Esse espanta-pombo, né? Ele é em gel, tá? Esse eu uso também da Inset Max, eu uso ele, né? Comigo aqui dá resultado, então eu estou indicando aqui os produtos que eu uso e que dá resultado aqui, ok? Com a gente aqui na empresa. Tem esse aqui também da Dominus, que é Spant. Ele é tipo um aerosol, isso é uma espuma, também é muito bom. Eu recomendo esse produto também para estar fazendo a repelência, né, desses morcegos. Bem, eu vou estar aqui passando aqui, tá? Um repelente caseiro. Possa ser que resolva ou possa ser que não resolva. Esse repelente caseiro aqui é mais para um morador, né, que está desesperado e que não conseguiu nenhuma empresa ainda para poder atender e quer, às vezes, tentar resolver o problema por si próprio, né? Aí tem a canela em pó e fragrância de eucalipto, dois elementos completamente naturais, cujo odor funciona perfeitamente como repelente dos morcegos. Em ambos casos, basta espalhar pela área infestada, sendo que, no caso do eucalipto, o importante é fragrância, podendo ser utilizado óleo, folhas ou gel. Luzes e espelhos. Então, outra forma de utilizar a luz para remover o morcego é posicionar estrategicamente pequenos espelhos para refletir a luz no espaço de habitação dos animais. Você pode utilizar lanterna para direcionar melhor as faixas de luz e assim tornar o ambiente desagradável para os morcegos, que abandonarão o local rapidamente. É óbvio que é preciso tomar o cuidado, né, de sempre deixar uma saída aberta quando utilizar essas técnicas. De preferência, uma saída que não dê para o interior da sua casa. Do contrário, por puro desespero,
eles podem ficar encurralados e agressivos. Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Sobre controle de morcegos. Espero aí muito que tenha ajudado, tá? Eu tentei aqui passar um pouco das minhas técnicas que eu uso aqui na empresa, tá? Quero agradecer a todos aí por assistir esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha, tá? E até a próxima. Valeu? Um abraço a todos.